Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez nessa tribuna para falar, para ministrar a palavra do Senhor. Agradecer ao pastor Cairo pela oportunidade, com grande temor e tremor, a palavra do Senhor. Eu venho dividir com a amada igreja, com os amados irmãos que assistem esse canal, que prolifera a palavra do Senhor pelo mundo, e dizer que Jesus está voltando. Nós precisamos nos voltar ao Senhor para que Ele possa se voltar a nós, para que Ele possa mudar a nossa cerviz, para que Ele possa mudar a nossa vida, para que nós possamos, diante de todo o caos, de todo o sofrimento, reconhecer que só o Senhor é Deus, Jesus Cristo é o Senhor, e que só através de Jesus nós teremos a salvação. Eu gostaria de deixar bem claro que através desses dois pontos, nós precisamos reconhecer que nós passamos por duas fases na nossa vida de tribulação. Dois tipos de problemas acontecem no dia a dia que nós precisamos observar. Primeiro, o que Deus permite que nós passemos, e o segundo é que nós criamos com as nossas próprias mãos, que nós criamos com as nossas próprias atitudes. E eu gostaria de deixar essa mensagem para a amada igreja no livro de Jó. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos deu o livre arbítrio. Desde o início da criação, nós vemos o agir de Deus àqueles que deixam Ele governar a sua vida. Nós sabemos que se Deus está no controle da nossa vida, a nossa vida vai de vento em polpa. Mas precisamos aprender que as aflições do dia a dia, elas vêm. Se não fosse, o próprio Jesus o teria dito. Ele nos disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu através da palavra, ele venceu como homem, porque assim é aprazível a Deus, de forma pura, de forma limpa. Jesus venceu, ele passou todo o caos, ele passou todo tipo de tormenta, mas ele venceu, não porque era 100% Deus, mas também 100% homem. Eu gostaria de deixar para a amada igreja e dizer que alguns comentam: aonde está Deus diante do caos? Aonde está Deus diante do sofrimento? Aonde está Deus diante da morte, diante dos problemas do dia a dia? E nós vemos através do livro de Jó que um homem do caráter de Jó, uma pessoa íntegra, conforme o próprio Deus testificou dele, nós vemos que ao final de toda a luta, ao final de toda a labuta, todo o sofrimento de Jó, ele reconhece que Deus, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele declara no livro de Jó 42, no versículo 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos
podem ser frustrados. Eu gostaria de deixar bem claro que se um dia eu fizer um plano e ele não estiver alinhado com a vontade de Deus, ele pode ser frustrado. Eu gostaria de deixar bem claro que se o plano do governo não estiver alinhado com a vontade de Deus, ele pode ser frustrado. Os planos de uma empresa, se ele não estiver alinhado conforme aquilo, dentro do correto, o permissivo, o honesto, provavelmente ele pode ser frustrado. Mas a palavra de Deus diz que no livro de Jó 42, versículo 2, ele reconhece que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ao invés de fazer planos sobre você mesmo, é importante você reconhecer e você começar a encaixar os seus planos à vontade de Deus, que é perfeita. A sua vontade, somada à vontade de Deus, nunca vai passar pela frustração, pela dor, e eu creio em nome de Jesus. Dor, frustração, rejeição, decepção, essa vida que nós temos, não há nenhuma garantia de que a partir do momento que você nasceu, tudo vai ser um mar de rosas. Nós vemos que o homem mais rico do mundo passa por aflição, o mais pobre do mundo passa por aflição, o mais inteligente passa por aflição, o mais inculto passa por aflição. Deus, ele não descarrega de um e carrega em outro. Ele não toma justo pelo pecador, nem pecador por justo. Cada um passa por aquilo que faz a si mesmo. As nossas garantias do mundo, elas vêm conforme Jesus disse que teríamos aflições, para nós termos bom ânimo. Podemos nos frustrar a qualquer momento com as dores da vida. Jó foi biblicamente o homem que mais sofreu de Gênesis a Apocalipse, e é o mesmo que fala que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. Deus de poder e glórias, aleluias. Não se trata do que é falado, mas quem está falando. Jó, agora, no versículo 2 do capítulo 42, fala agora que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Jó, ele entra na Bíblia como, de que forma, por quê, e se nós formos olhar na íntegra este livro, nós vamos ver uma peleja, nós vamos ver que Jó, ele, conforme a palavra diz, o próprio Deus testifica dele, ele era íntegro, ele era honesto, ele se desviava do mal. Então, é uma pessoa que tem propriedade para falar o que falou nesse versículo. Talvez, se alguém com especialidade maior do que a minha falar algo diferente do que eu estou falando, se ele for um especialista, se ele for qualificado mais do que eu, provavelmente alguém vai dar mais credibilidade ao que está sendo dito, ao que está sendo proposto. Por isso é que quando Jó, depois de ter passado por tudo que passou, ele reconhece que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Deus poderoso,
Deus de poder e glória. Não é o que se fala, mas sim quem está falando. Jó, o homem que passou o que passou, sofreu o que sofreu, diz agora que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E que ele pode todas as coisas e ponto final. Não se pode questionar Deus, não se pode frustrar os planos de Deus. Glória a Deus, aleluias. É muito importante observarmos que se enquadra agora dentro desses dois tipos de problemas que nós temos no dia a dia. Quando Deus nos submete a uma prova que Ele nos coloca, eu vejo, amada igreja, que se Ele nos colocou na prova, Ele vai nos dar o escape. Glória a Deus, aleluias. Nós precisamos estar atentos ao comportamento, ao nosso comportamento e ao comportamento das pessoas, porque muitas das vezes as pessoas não controlam o que fazem, não controlam o que falam, e nós somos levados, somos induzidos a pecar, somos induzidos a falar, somos induzidos a, às vezes, contrariar o que nós aprendemos na Bíblia, o dia a dia, porque não nos atentamos para o que falamos. As nossas palavras, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, ela controla as nossas emoções. Falamos, e a própria Bíblia nos garante que tudo que foi feito através da palavra. Deus poderoso. As nossas palavras controlam as nossas emoções. No livro de Provérbios 15, no versículo 1, a palavra branda acalma o furor. A palavra que sai de nosso coração acalma várias situações. Em paralelo ao livro de Jó, nós observamos um diálogo muito importante entre os amigos, entre a esposa, entre quem defende, entre quem acusa, entre Deus, entre Satanás, e nós vamos tirar alguns proveitos nessa introdução que nós estamos falando agora. Precisamos parar de colocar a culpa no passado, em nosso passado, e tomar a decisão hoje para mudar o nosso futuro. Melhore suas palavras para melhorar o seu coração. Melhore o que você ouve para melhorar suas emoções. Deus poderoso, Deus de poder e glórias. Aleluias. A palavra de Deus diz que Deus esquadrinha o nosso coração. Nós podemos observar que no livro de Jeremias 17:10, Deus nos conhece melhor do que ninguém. Aleluias. Eu gostaria de dividir esta palavra com a amada igreja, para que não fique nas minhas palavras. Jeremias 17, no versículo 10. Aleluias, glória a Deus. Jeremias 17, 10. A palavra do Senhor diz que eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Aleluias, glória ao Deus Altíssimo. A história de Jó é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e está registrada no Antigo Testamento. Algumas questões sobre quem foi Jó causam muita curiosidade nas pessoas, especialmente com relação a que data que ele viveu. Quem foi Jó? Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz.
A localização é incerta. A Bíblia não traz exatamente aonde foi que ele viveu, aonde era a cidade de Uz. Porém, uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é que Uz ficava em uma região ao leste de Judá e talvez fazia fronteira com o deserto. Por quê? Porque era uma cidade boa para criar gado e agricultura. Se encontra no livro de Jó, o livro de Jó, o primeiro, o versículo do 3 ao 14. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. Está no livro de Jó 1:1. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Para Deus fazer esta afirmação, para que Deus possa testemunhar em relação a Jó, é porque era verdade. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. Porém, no total, ele foi para 20, pois os primeiros 10 filhos morreram durante a prova, durante o período de intenso sofrimento, o qual foi submetido. Mas depois, Deus lhe concedera mais 10 filhos. Jó era casado e, apesar da Bíblia não revelar o nome de sua esposa, segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era uma família muito unida, uma família muito próspera. E os filhos, eles visitavam uns aos outros e faziam banquetes e confraternizavam-se entre si. Está no livro de Jó, no versículo 1, capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Jó era um pai que se preocupava bastante com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifício em nome deles. Está no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 5. Em que época Jó viveu? Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não tem como determinar com certeza quem foi o autor do livro e que traz o seu nome, nem mesmo a data que foi escrito. Existem algumas referências no livro de Jó, do profeta Ezequiel, onde ele menciona, ao lado de Daniel e Noé. Existe alguma probabilidade de Daniel mencionado por Ezequiel, mas um heróico rei num texto mais da Bíblia, onde viveu numa época muito remota. Se for esse o caso, Jó viveu em uma data recuada dos outros, pois a melhor probabilidade é que Jó tenha vivido na era patriarcal, juntamente no mesmo sistema de criação que vivia Abraão, pois ele era o chefe da família. Nós podemos fazer uma comparação de Jó, o capítulo 1 e o versículo 5, e Gênesis do 15, capítulo 15, do versículo 9 ao 10, para fazermos uma comparação entre Jó e Abraão, pois eram ambos patriarcas. Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Observamos algumas lendas antigas, sugerem que Jó tinha sido um rei, porém não existe qualquer fundamentação para tal sugestão, e devemos observar com mais apreço. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente
o relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupou em fortalecer detalhes acerca da riqueza que já possuía. A Bíblia não diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas e 500 jumentas, uma quantidade tão grande de gado na época que em Jó viveu, certamente representava um imponente patrimônio. Glória a Deus, aleluia. Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu serviço, de modo que, somando tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente, segundo o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 3. Aleluias. Jó agora passa por o sofrimento e pacientemente espera. Por isso, já um velho ditado que eu desde da minha terra infância eu ouço, paciência de Jó. Segundo o texto bíblico, um certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram apresentar-se, perante o Senhor. A melhor interpretação da expressão filho de Deus é que se tratava de anjos. Aleluias. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela, segundo o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 7. Então Deus perguntou a Satanás, havia observado Jó, perceba que foi Deus que iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, algumas pessoas têm de hábito de dizer que foi Jó que criou a situação, mas foi pela permissão de Deus que Jó passou tudo que passou. Aleluias, glória a Deus. Não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento, o qual foi submetido, mas o próprio Deus. Aleluia. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás, que toda a sua integridade se deveria ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Observemos nas Escrituras que Satanás agora faz uma comparação. Jó só te adora porque você dá tudo para ele. E na realidade não era por isso. Em outras palavras, Jó estava acusando Jó de ter uma vida interesseira, de modo que a sua fidelidade estava condicionada a bens que Deus havia lhe concedido, possuir, e que se, caso tudo aquilo fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar tudo o que possuía, exceto a sua vida. Jó então descreve essa história no versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todo o seu gado, todos os seus servos foram mortos a fio de espada. Jó, no capítulo 1, versículo 13 ou 17. Como se não bastasse tudo isso, seus filhos que estavam reunidos na casa do seu primogênito morreram, quando um grande vento soprou sobre a casa e que caiu sobre eles. Aleluias, glória a Deus. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça e lançou sobre a terra e adorou ao Senhor. Mesmo diante de todas essas tragédias, ele preferiu ainda adorar ao Deus Altíssimo. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Mais uma vez, vêm os filhos de Deus na reunião perante Deus, e no meio dele estava Satanás novamente, e perguntou a ele sobre Jó, e dessa vez afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus.
Assim Deus falou para Satanás. Então, Deus permitiu novamente, segundo o questionamento de Satanás, pele por pele. Ele só não te blasfemou contra o Senhor. Por quê? Porque ele ainda tem a pele dele, o seu corpo. Porém, Deus permite que Jó é acometido com a chaga que foi acometido. Assim, Jó foi terrivelmente ferido com a enfermidade. Não é possível sabermos que tipo de enfermidade, doença castigou Jó. Seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé ao alto da cabeça. Está lá no livro de Jó, capítulo 2, versículo 7. Apesar dessa descrição poder representar apenas um estágio da doença, a Bíblia também nos diz que Jó usava cacos para raspar a chaga que estava em seu corpo. O comportamento, se não bastasse todo esse flagelo, ainda tinha mais. Muitas vezes nós falamos assim, meu Deus, acabou, e muitas vezes vem mais problemas, vem mais tribulações, e nós precisamos ser pacientes, ser observadores de tudo que está acontecendo. Ao ver o marido em um intenso sofrimento, a mulher de Jó o aconselha a apressar o fim. Inevitável é amaldiçoar a Deus. Obviamente ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e fatalmente compartilhava da opinião comum que tudo aquilo era um castigo divino. E na verdade não era, fazia parte de um plano muito maior de Deus. Os amigos de Jó também passaram. Observemos que agora os 3 amigos de Jó passam a acusá-lo de todo tipo de coisa possível, que ele estava em pecado, que Jó tinha feito algo de errado, que Jó pecava contra o Senhor, que Jó não era justo, que Jó não era íntegro. Após as acusações dos amigos de Jó e de sua tentativa de justificar-se, um jovem chamado Eliú, nome comum entre os hebreus, chamou atenção para o papel disciplinador de sofrimento. Jó, no capítulo 32, versículo 37. De modo que o homem não é capaz de compreender tudo aquilo que Deus faz. Aleluias, glória a Deus. Depois de todo esse sofrimento e de Eliú ter ajudado a Jó a compreender, agora Deus responde a Jó. Depois de grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, no meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó, enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberana faziam com que Jó percebesse a sua ignorância. Aleluias, glória a Deus. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Jó 42, versículo 2. Deus é Senhor de tudo, Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que Ele fez e faz é mediante a sua soberana vontade. Aleluias, glória a Deus. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então o Senhor ordenou a eles que fosse a Jó e oferecesse holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. Então Jó orou pelos seus amigos e eles foi perdoado. Deus restaurou Jó. A Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó.
e lhe deu o dobro de tudo que lhe antes havia possuído. Assim Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Jó também teve 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Gemima, Késia, Querem, Apuque, e foram as mais formosas mulheres em todo o Oriente. Depois de tudo que aconteceu, Jó viveu 140 anos e viveu até a 4ª geração. Muito abençoado por Deus, e Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Está no livro de Tiago 5, versículo 11. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar dividindo essa palavra e exortar a amada igreja que tenha paciência, tenha bom ânimo. Jesus nos incita a ter paciência, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, eu agradeço por essa oportunidade. Eu agradeço por esse momento ímpar de estar aqui na tua casa, de estar nesse púlpito, falando para as pessoas do teu amor, exortando a paciência. Meu Deus e meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa nos aumentar a paciência, que possa nos dar a graça de estar sempre paciente na esperança da tua vinda, da tua glória, da tua graça, e que nós possamos amar uns aos outros cada vez mais, que nós possamos ver no nosso irmão uma oportunidade de amar, que nós possamos ver no nosso irmão uma oportunidade de esperar no Senhor, que o Senhor venha nos justificar, e que nós jamais abrimos nossa boca para poder condenar o nosso irmão, porque assim como nós fazemos, nós também recebemos. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu peço desculpa se